Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui estou eu mais uma vez com vocês, né? Estou sempre chegando aqui com a palavra amiga, trazendo o estudo para vocês. Hoje vamos falar do capítulo de número 12 do livro de Apocalipse e do capítulo de número 13, tá bom? A história que João vem contando, ele dividiu em várias etapas, né? E aí foi formando capítulos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a mulher e o dragão, né? Que já vínhamos falando, né? Onde descreve o conflito do céu, né? Nós falamos sobre isso, não é mesmo? E eu creio que hoje eu teria que falar, na verdade, é do capítulo de número 13 e 14. Mas vamos recapitular aqui, que talvez eu precise realmente falar desse capítulo 12, né? Mais uma vez. Cássia, o que é isso? Hein? Para com isso, hein? Tá bom? Então vamos lá. Eu aqui estava falando com a minha irmã, porque ela fica fazendo umas coisas que não me agrada. E assim como não me agrada, também não deve agradar a Deus e quem estiver ouvindo, não é mesmo? Então vamos lá? Eu vou ler o capítulo e venho com a explicação que está na própria Bíblia e também vou falando alguma coisa assim referente do assunto, tá certo? Então, eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga para vocês, falando sobre todas as coisas que contém a história de Cristo Jesus, desde o início do mundo, né? Como tudo começou lá, que vem lá de Gênesis até o final, aqui onde se diz o livro de Apocalipse, que ainda tem muita coisa para falar. Nós temos muita coisa. A Bíblia é muita coisa. Então, eu tive que fazer resumo do resumo, né? Para poder concluir a Bíblia. Mas o assunto é muito extenso, é preciso ter muita atenção, é preciso buscar muito, pesquisar, né? Ter pessoas que te orientem também, aqueles que têm um certo grau de instrução, né? Em relação ao o que a gente está se falando, que é da palavra de Deus, que eu não sei tudo. Então, né? Aos pouquinhos a gente vai galgando e vai aprendendo, né? E assim como eu vou aprendendo, eu tenho a maior satisfação de trazer para vocês aqui também o estudo, né? A palavra amiga, que é falando referente à palavra de Deus, tá certo? E aí, terminando isso, não, eu vou voltar lá em Apocalipse e a gente vai fazer, eu vou fazer uma coisa diferente, mas dentro do que se diz da palavra do Senhor. Você vai ver, tá? Quando tiver tudo certinho, você vai ver, tá bom? E aí eu gostaria muito de convidar você que tá aí, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Faça isso, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. É rápido, fácil e bem prático, tá bom? E depois, então, você fica aqui ouvindo, né? Tudo quanto vem dizendo a palavra. Você me acompanha, se você tiver com sua Bíblia, você abre a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12 e 13, logo em seguida, né? E aí você vai me acompanhando, eu vou lendo e você me acompanhando e vem com as explicações, tá certo? E o que eu souber aqui será de bom agrado para mim passar para vocês, tá bom? E eu gostaria que vocês também gostassem, né? Tem que gostar, tem que dar um likezinho aí dizendo que está gostando, que está conseguindo compreender, né? Que Deus está abrindo as nossas mentes para que a gente venha entender e aprender cada vez mais, né? E com isso nós devemos celebrar tudo quanto fazemos, celebrar a vida, esse ar que respiramos, né? Celebrar tudo que aprendemos nessa vida, que tudo é de grande importância para a nossa construção. Construção de quê, Elizabeth? Construção de nosso decorrer, da nossa etapa, né, aqui nesse mundo, né? Do tempo que vamos viver nesse mundo em concordância com o Criador, tá certo? Tá pronto? Tá prontinho aí? Não se esqueça, no final compartilha, tá bom? Se puder, faça isso. Compartilha, convida uma pessoa para estar aqui com a gente, vai ser tão bom. É tão bom a gente ouvir da palavra, a gente contemplar a Deus, né? A gente celebrar esse Deus tão maravilhoso, né? Falar,
das coisas boas de Deus. Isso faz bem à nossa alma. Tudo que faz bem à nossa alma é bom, porque vem da graça de Deus. O que faz bem a gente traz paz, né? E o Deus é paz, Ele é amor, é harmonia, não é mesmo? Ele é segurança, Ele é proteção, Ele é livramento, né? Ele faz todas as coisas em prol dos seus filhos, para que todos possam viver na plenitude dele, né? Nas grandes e pequenas coisas que acontecem na vida da gente, nós devemos agradecer a Deus, tanto para as coisas pequeninas quanto as coisas grandes. Por quê? Porque tudo isso vem dele, é ele que nos dá, tá certo? Ele é o grande e soberano Deus, né? O Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe nesse mundo, não é mesmo? Então vamos lá? Aqui então, no capítulo de número 12, no versículo de número 1, disse que é apresentada então a mulher, né? O João então fala que viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Falamos sobre isso ontem, não foi mesmo? Nós falamos sobre isso, onde a mulher ela representa Israel, né? A cidade de Israel, porque a coroa com as 12 estrelas ali já simbolizava o quê? As tribos, né? Todas as 12 tribos. E esse sinal também era dito como uma vamos falar assim, coaduna, né, com um sonho de José, que está lá no livro de Gênesis, né? Está falando lá no livro de Gênesis. E também fala sobre a gravidez desta mulher e das dores de parto, que significa o período de sofrimento de Israel, onde Israel passou todo o sofrimento durante o nascimento de Jesus Cristo, que vem falando, né? E a sua cauda, aqui fala, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte da estrela do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que no caso está falando diante do povo de Israel, né? Da mulher que havia de dar à luz quando viria o Criador, né? Jesus, o nascimento de Jesus. E aí foram ditas sobre os que venceram, né? Eles o venceram, os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus, que venceram quem? O inimigo, né? Venceu o diabo, venceu aquele que não condiz, né? Que não traz alegria ao coração do povo, não é mesmo? Então isso ocorreu por seus próprios méritos, pelos seus próprios recursos, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus e pela palavra do Deus Altíssimo, na qual creram e confessaram ao mundo, né? Todas as coisas. Então, o diabo, ele foi derrotado. No final de todas as coisas ele foi derrotado, no final de toda aquela tribulação. E aí vem falando sobre isso, né? E, no versículo de número 1 do capítulo 13 fala: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Então, aqui vem falando que o dragão ficou irado, né? Ficou com muita raiva quando encontra a mulher, né? Ele irou-se contra a mulher, ele ficou com raiva da mulher. A história de Israel fala de um povo que foi perseguido desde o nascimento de Cristo. Você entende? Ele foi perseguido desde o nascimento de Cristo. Então, mas mesmo assim, durante
essa perseguição, a peregrinação que houve e tudo mais, Israel nunca foi abandonado. Israel sempre teve ali o Deus Altíssimo cuidando deles, protegendo eles, né? Sempre foi sustentado por Deus, aquele povo foi sustentado por Deus e, e toda a nação foi preservada. Então, foi um período muito, assim, difícil para todos eles, mas eles foram vencedores. Aí vem falando aqui no versículo de número 2, fala assim: e a besta que viu era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão, né? E vem falando sobre isso. Então, aqui essa besta que sobe do mar, ela aponta para um homem que surgirá no futuro, né? Conhecido como quem? Como o anticristo, né? Então tá apontando para isso. Esse nome significa alguém que se opõe a Cristo, que é o contrário das leis de Cristo, não aceita as leis de Cristo, né? Ele se opõe a Cristo e quer se colocar no lugar de Cristo. Ele queria estar no lugar de Cristo. Olha aí a inveja também. Até naquela época, os seres celestiais, né? Queria se colocar no lugar de Cristo, por isso Deus então se levantou. E então houve aquela guerra no céu, né? Lembra que vimos lá no início? Então, o mar aqui está simbolizando todas as nações. Quando fala, surgiu do mar, né? Então, o mar simboliza as nações, de onde surgirá este grande e cruel líder político, os quais se unirão sobre o seu governo e obedecerão cegamente às suas ordens. Vai surgir aí um líder, né? Um líder aí que será o anticristo, um líder político. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, assim que ele for revelado, que vai iniciar a... Eita, meu Deus! Assim que ele for revelado, esse anticristo, então vai se iniciar o período da grande tribulação. Você entende o que eu estou falando? Ai, gente, você me desculpa. Ai, Senhor, me cura disso, Pai. Não aguento mais isso. Sempre quando eu começo a falar muito, dá um ressecamento, uma coisa vem por aqui e para aqui na minha garganta e me faz tossir. Uma secreção. E é terrível. Tô tomando remédio para isso. Mas até agora, nada, né? Mas vai melhorar. Eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio que ele vai me curar, mesmo eu tomando esse remédio aí, ou eu parando, procurando um outro remédio aí, para me curar disso, em nome do Senhor Jesus, né? Ele pode todas as coisas, ele pode curar. Assim como ele já fez um milagre muito grandioso em mim, né? Que é uma outra coisa aí que vocês um dia vão saber, que eu hei de contar, mas ele também vai curar isso aqui. Eu creio nisso, tá certo? E vamos lá, então, dar aqui continuidade, né? Podemos aqui dar continuidade. E aí, então, ele vem falando no versículo 4, né? Então, ele fala, primeiro, no versículo 2, ele fala que essa besta é parecida como um leão, né? E um urso, como os de um urso, né? Os pés como de urso e tudo mais. Aí ele fala também sobre a cabeça, que ele viu uma cabeça, nas suas cabeças, que eram várias cabeças, ele viu como ferida de morte, né? Ele, quando fala, falando sobre essa ferida de morte, isso aí, ele estava falando sobre uma estratégia do próprio diabo para levar as pessoas a adorá-lo. Então, quando ele viu, ele fala sobre isso, ó, eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e as suas chagas mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, está falando aqui, mostrando que o inimigo vai fazer de tudo para fazer as pessoas adorar ele ao invés de adorar a Deus. Você entende? Adorar ele. Isso aí, Deus,
poderá permitir ou não isso, né? Eu creio que Deus sabe que todas as coisas, então Ele pode permitir ou não essas coisas acontecerem nos dias atuais que eu estou falando. Pode acontecer ou não, você entende? Aí eu não sei, isso aí só Deus sabe, não é mesmo? E aí vai falando assim, ele fala, e adorarão ao dragão que deu à besta o seu poder. Quem é a besta? É o tal do governante, esse anticristo que virá, né? Que virá para governar o, a, onde estiver, né? Governar tudo e dar as ordens, e todos procurarão obedecer e até vão adorar, né? E esses que vão adorar e obedecer, esses já vão estar partindo para o lado contrário, né? Irão se opor a Cristo, em vez de estar em Cristo, você entende? E fala assim, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então, isso aí foi dado um poder para que houvesse. Agora, daquela época, eu estou falando, tá bom? Não dos nossos dias. Então, ele conta que abriu-se a boca em blasfêmias contra Deus. As pessoas daquela época começaram a se opor a Deus, conforme eu estava dizendo. As pessoas vão se opondo a Deus, né? Vão blasfemando contra Deus, contra o nome de Deus e o seu tabernáculo, né? E aonde habita Deus, né? Todos serão, esses que vão partir para o outro lado, eles vão blasfemar contra Deus, né? E aí diz no versículo 7 assim, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí diz mais, se alguém tem ouvidos, ouça, se alguém leva um cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quando ele está falando sobre isso, que é da permissão da grande tribulação, o Altíssimo então dará permissão para que o anticristo e seus perseguidores venham tirar a vida de muitos fiéis. Então, o anticristo vai haver isso e vai fazer com que muitos fiéis, aqueles que são realmente de Cristo, percam a vida, porque eles não vão nem para a direita nem para a esquerda, mas vão seguir em direção a Deus. Você entende? A não ser aqueles que já têm no seu coração a dúvida, ele não vai aceitar, né? Aceitar o anticristo, aí ele vai se opor então a Deus e vai querer ir para o outro lado, para o lado que não condiz com Deus. Então, ele está falando que os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, adorarão o anticristo. Muitos adorarão o anticristo porque eles darão crédito ao anticristo, a todas as mentiras ditas pelo anticristo, você entende? E vão se opor então ao Senhor nosso Deus. Aí aqui ainda diz mais assim, no versículo de número 11 até o 18, fala assim, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Olha só. Então, quando ele fala que viu subir da terra outra besta,
Essa besta que sobe da terra, ele está fazendo referência a falsos profetas, que será o braço direito do anticristo. Você entende o que eu estou falando? Será o braço direito do anticristo, esses falsos profetas. Então, a missão será de pregar ou preparar o caminho para o governo do anticristo. Eles vão começar a pregar e vão começar a preparar o caminho para o anticristo, ao invés de seguir em direção a Deus, continuar em direção a Deus. Por isso ele disse que vi subir da terra outra besta. Isso aqui ele está fazendo referência, então, aos falsos profetas. Você entende o que eu falo? Então, o falso profeta, ele vai ter sempre uma aparência de bonzinho, né? Ele tem aquela aparência de bonzinho, de bom moço, né? De fazer as coisas direitinha, mas na realidade, esse falso profeta tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão, age como uma pessoa má, você entende? Isto é, ele passará para a humanidade a imagem de um homem manso, de uma pessoa mansa, de uma pessoa humilde, de uma pessoa santa, porém, as suas intenções serão de trazer coisas terríveis para a humanidade, para o povo em si. Você entende? De trazer coisas terríveis para todos aqueles que não creem na palavra de Deus. Ou que estão, até os que creem, vão sofrer com o anticristo. Você entende? Então ele passa vai passar uma imagem de ser bom moço, de ser uma pessoa humana, né? De estar fazendo as coisas boas para a humanidade, mas que na realidade não é nada daquilo. Ele é perverso, ele é ruim, é uma pessoa que vai fazer as coisas contrárias, que leva a um direcionamento de mansidade, né? de amor, de carinho, de respeito. Você entende? Então, vai levar para caminhos tortuosos. E aí vem falando mais assim no versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aquilo que já foi dito. Aqueles que não for a favor deste homem manso, esses com certeza sofrerão, porque ele vai fazer com que aconteça coisas que vai levar as pessoas à morte. Aqueles que não seguirem, que foram não seguirem a eles, né? Buscando estar com eles e se opondo a Cristo. Aqueles que se opõem a Cristo, eles vão segurar de algum jeito, mas mesmo assim ainda passarão por sofrimento. E aqueles que são, né, que estão em Cristo Jesus, esses já sofrerão devido ao anticristo. Você entende? Aí ele vem falando também. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal da sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendido, calcule o número de bestas, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Olha o número da besta, 666. Qual é o número de Deus? É o 7, não é mesmo? Esse é o número de Deus. Então, quando está falando aqui do número da besta, está se falando que o anticristo, ele será identificado com esse número, 666. Você entende? Ele será identificado com esse número e ele não poderá ser calculado pelos incrédulos, mas somente por aqueles que têm sabedoria. A sabedoria de Deus reconhecerá, verá que
esse é o anticristo, que esse está oposto à palavra de Deus. Só quem tem a sabedoria de Deus vai conseguir enxergar espiritualmente, você entende? Aqueles que não têm, não vão conseguir enxergar, não vão ver. Então, pode ser que o homem do pecado já existia em nossos dias e que somente esteja aguardando a permissão divina, estou lendo aqui, para se revelar ao mundo. É certo que o Espírito Santo revelará ao seu povo, no tempo oportuno, a verdadeira identidade desse impostor, né? Está falando do anticristo. Quando surgir a besta leopardo, ou o homem com o poder político e religioso, deve-se calcular o número do seu nome, que certamente somará 666. Você entende? Muitos estudiosos dos textos sagrados acreditam que enquanto o número 7, que eu vim falando aqui, por ser completo, aponta para a perfeição de Deus. O número 7, nós vemos aí o número 7 várias vezes na palavra, né? Aqui na escritura. Enquanto que o 6 é o número do homem, né? É o número do homem que está relacionado à sua imperfeição. Então, o 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. E o 6 é o número do homem, é o número da imperfeição. Então, os três 6, juntando os três números 6, juntos mostram o homem dominado pelo inimigo, pelo diabo, que na sua arrogância e obstinação ousou desafiar o poder supremo do Altíssimo. Meu Deus! Veja bem, gente, preste atenção. Busque estar diante do Pai. Eu até escrevi algo aqui quanto a esse capítulo que vem descrevendo uma guerra, né, um conflito no céu, que é um conflito entre Satanás e a Igreja de Cristo, né? Que é representada pela mulher e o dragão, né? Que eu venho falando de lá. Que a mulher representa o povo de Deus, né? E é simbolizado também como a antiga Israel, o antigo Israel, né? Ela simboliza a antiga Israel, né? E o dragão é o Satanás, né? Que está furioso porque havia, então, de acontecer a ascensão de Jesus, o nascimento de Jesus. Porém, Deus cuidou, né? Vai cuidar da mulher, ele cuidava daquele povo de Israel, né? Cuidava de todos. Entenda que Deus, ele coloca os seus filhos sempre debaixo da sua proteção divina. Todos os filhos, aqueles que são realmente filhos de Deus, estão debaixo da proteção divina de Deus. Como fala, né, no Salmo 91, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, sempre, Deus oferece sempre refúgio aos seus filhos. Ele está sempre dando um lugar, né, um lugar para os seus filhos de proteção. Quando Deus decide alguma coisa, para qualquer, seja qual for o assunto, quando ele decide, não há quem possa fazer o contrário da decisão de Deus. Você entende? O decreto dele é uma lei, então tem que ser cumprida. Mas tem pessoas que não querem cumprir o decreto de Deus, né? Não quer ser uma pessoa obediente, não quer ser uma pessoa dócil, não quer ensinar o evangelho, não quer levar a palavra, né? Não quer ser uma pessoa respeitosa, né? Não quer ser uma pessoa que, na realidade, tem as características de Deus, né? Ter as qualidades de Deus. Então, tem pessoas que não querem, né? Então, se opõem a ser imagem e semelhança de Cristo para seguir em direção oposta. Você entende? Então, tem que se entender que Deus, ele se revela para a gente em todo o tempo. Na nossa proteção, né? Ele se revela para a gente, nos colocando debaixo de um refúgio, né? Debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção divina. Então, ele é a nossa proteção e refúgio. E todos os conflitos que nós passamos,
que a gente vive nessa vida, seja ele espiritual ou não, pode estar ligado a toda a força do mal, porque o mal existe. Tem pessoas que pensam que o mal não existe, mas o mal existe. Mas Deus luta contra o mal a favor dos seus filhos, daqueles que obedecem a Ele, você entende? Então Ele luta contra o mal. E nós devemos lutar contra o mal. Como que nós lutamos contra o mal? Nas orações. Nós lutamos contra o mal quando nós oramos, quando nós buscamos estar mais próximo de Deus. Quando nós buscamos ouvir a palavra, quando nós buscamos ler a palavra, né? Pegar a Bíblia Sagrada e ler, procurar entender, buscar uma pessoa que possa te dar uma certa clareza, né? Te explicando, né? Ou pedindo a Deus mesmo, como eu faço, Senhor, me dê sabedoria na tua palavra para que eu possa entender e possa passar para aqueles que precisam ouvir. E aí Deus vai lapidando a gente e vai abrindo a nossa mente, a nossa visão em tudo, e a gente vai então buscando essa conexão com Deus nas orações, nas adorações, né? E quando nós buscamos essa conexão com Deus na oração quando nós o adoramos, nós estamos mostrando para Ele que nós confiamos nele, né? Que nós confiamos e que nós desejamos estar sempre perto dele. É na perseverança com Deus, é buscando, sempre buscando em Deus, perseverando, né? Todos os dias, né? Que nós vamos obter vitória. Qual é a vitória, Elizabeth? Porque todos os filhos de Deus passam por sofrimento. É difícil? É muito difícil. Nós passamos todo aquele que é separado, né, que tem um selo de Deus, né? Todos, lembra das 144 tribos que foram seladas, né, e todos seguiram em direção ao Cordeiro? Esses receberam a proteção divina e todos se tornam vitoriosos, levando consigo testemunhos, né? Testemunhos que vão glorificar o nome de Deus. Você entende o que eu falo? Então, devido aos tempos difíceis que passamos, devido a muitas coisas que nós vivemos, nós devemos fazer como o povo daquele tempo, né? Que buscaram estar diante do Cordeiro. E aí vieram anjos do céu, naquela época, né? Vieram anjos do céu, e o anjo guerreiro, aquele mais forte de todos os anjos são fortes, mas o arcanjo Miguel e os seus anjos venceram a batalha do céu. Eles venceram aquela batalha lá no céu. Eles venceram Satanás, né? E nós também poderemos ser vencedores nessa terra. Somos vencedores em tudo, porque buscamos estar diante do Pai, buscamos adorar o Senhor, né? Buscamos entender mais sobre isso, porque somos do Pai, nascemos para servir ao Pai, nascemos para servir a Deus, né? Servir a Deus. Nós nascemos para servir a Deus. Estou olhando aqui no meu caderno, aqui a minha explicação, mas eu não escrevi mais nada aqui. Eu achei que eu tivesse escrito. Não escrevi mais nada, mas nós entendemos que podemos ser vencedores, vencendo todos os pecados, né? Nos humilhando para Deus, buscando, né? Estar mais com Ele, ouvindo a palavra. Porque a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. A palavra de Deus, ela traz resultados bons para as nossas vidas. Embora a gente sofra bastante, porque é difícil passar por essa porta estreita, né? É difícil, porque a porta larga é facinho, todo mundo passa, né? Vai passando, vai indo, né? E nem quer saber das consequências. No final, quando vê, né? Olha o sofrimento que acontece. É muito sofrimento de doenças, de depressão, conflitos consigo mesmo, né? Tem perseguição de várias pessoas, né? Acontece N coisas, né? Acontece coisas que você às vezes fica assim, meu Deus, como eu consigo, como o Senhor está permitindo que eu passe por tanta coisa. Mas
muitas das vezes o Senhor Jesus permite que a gente passe por coisas para que a gente venha crescer, aprender, né? Então ele vai lapidando os seus filhos, mostrando o caminho correto, né? Para chegar até o resultado da vitória, de alcançar a salvação. O resultado da vitória que nós esperamos é de alcançar a salvação, a nossa salvação. Eu quero subir, eu quero ir para o céu com Jesus. E você, quer ir para o céu? Ou quer ficar no inferno? Né? O inferno é terrível, né? Vai ser gritos, choros, gemidos, né? Quentura, muito calor e tudo mais, né? E eu penso assim, eu imagino, né? Como funciona lá as coisas diabólicas, né? Inspirada pelo, pelo, pelo inimigo. Agora, as coisas boas referente a Deus, nossa, eu quero morar na cidade que Jesus preparou para cada um de nós. A cidade de ouro e prata. É lá que eu quero morar quando chegar o tempo oportuno da minha ida, de subir, a minha alma subir para o céu. E a sua, espero que seja assim também. Que você se limpe, deixe a sua alma leve, para que você fique com a sua consciência tranquila e seja redimido dos seus pecados, perdoado, né? Que o Senhor Jesus perdoa os seus filhos. Mas é cumprir, pedir, se humilhar para Deus, pedir que Ele perdoe e não voltar a cometer o mesmo erro não, tá? É seguir em crescimento para as coisas boas que Deus tem, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu venho continuo falando sobre o Cordeiro lá no Monte de Sião, né? E venho falando um pouquinho mais para cá, venho falando sobre a queda da Babilônia e tudo mais, tá certo? A gente vai voltando lá algumas coisinhas, que algumas coisas são repetitivas mesmo, mas tudo isso é para que fique incutido na sua mente e que na nossa mente, não só na sua, mas na nossa de um modo geral, para que a gente possa ficar cada vez mais aquebrantado para esse Deus tão maravilhoso que tudo faz pela gente, né? Respiramos, estamos de pé, porque Ele nos sustenta e nos coloca debaixo do seu refúgio, tá bom? Ele é a nossa proteção divina. Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Não esqueça de fazer oração, de compartilhar a palavra, né? Leve essa palavra amiga para alguém, convide uma pessoa para estar aqui com a gente e assim nós vamos seguindo com muitas coisas maravilhosas que Deus ainda tem para todos nós, tá certo? Boa noite para vocês, ou boa tarde, ou bom dia, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!